Sessão muito tumultuada hoje à tarde na Assembleia Legislativa. Por 18 votos a 8, os deputados derrubaram os vetos do governo ao polêmico projeto de lei Escola Livre, de autoria do deputado Ricardo Nezinho. Antes da derrubada dos vetos, teve protesto contra e a favor ao projeto e muita confusão em frente à Assembleia e no plenário da Casa. Então vamos para lá ao vivo, o repórter Tiago Correia, ele continua acompanhando tudo e vai explicar para a gente, inclusive, Tiago, o que é que finalmente foi, o que é que ficou decidido. Boa noite para você. Olha, Gilca, agora a situação está bastante tranquila. Já no final, no início da noite, no final da tarde, início da noite, a situação começou a ficar mais tranquila porque o Escola Livre acabou sendo votado aqui na casa e aí os manifestantes, cada um foi para o seu lado. Entretanto, o clima foi bem quente durante a tarde, tanto aqui no plenário quanto lá fora. Lá fora, principalmente, porque os estudantes e os professores queriam acompanhar a votação daqui de dentro, mas a lotação já estava esgotada. E aí houve um princípio de confusão. Os estudantes e professores tentaram forçar a grade que delimita o espaço entre a praça pública e a Assembleia. A polícia foi chamada, inclusive alguns manifestantes chegaram a ser agredidos por policiais. Essa manifestação dos professores e dos professores e dos estudantes, começou ainda pela manhã, tanto favoráveis quanto contrários, Outros grupos sociais contrários ao projeto Escola Livre também tiveram aqui, mas o maior aglomerado de pessoas foi de pessoas que eram contra, pedindo para que o veto fosse mantido. E o que aconteceu efetivamente? Foi uma sessão bastante confusa, que eu vou tentar passar para vocês especificamente o que é que aconteceu. Muita gente saiu daqui com a sensação de derrota, os dois lados, para você ter ideia. Tanto os professores quanto os movimentos sociais que queriam que o projeto fosse aprovado. E o que é que aconteceu efetivamente? A discussão começou, cada deputado começou a se colocar a favor, contrário ao projeto, enfim. E aí, no meio dessa discussão, lá para as 5 da tarde, o deputado Rodrigo Cunha, ele fez uma questão de ordem para saber efetivamente o que estava sendo votado. Foi aí que a Assembleia Legislativa detectou um erro crasso que foi cometido lá no final do ano passado. Em dezembro do ano passado, o projeto Escola Livre foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa por unanimidade. Isso ninguém discorda. O problema é que o projeto foi analisado e votado em dezembro sem os anexos do projeto. E nesses anexos estão as questões mais polêmicas desse projeto. Ou seja, os deputados apreciaram aqui na casa o projeto lá em dezembro sem esses anexos. Vale ressaltar que em um desses anexos está aquela cláusula que a gente tanto bateu da questão da inconstitucionalidade, de que os professores deveriam se abster de colocar os assuntos que iam de encontro à moral, por exemplo, dos pais ou dos alunos. E aí o projeto foi aprovado, repito, em dezembro aqui. O problema é que ele foi mandado para o governador sem com os anexos, ou seja, os anexos que não tinham sido aprovados foram encaminhados para o governo. E aí o governo vetou justamente essa questão polêmica dos anexos. E aí hoje aqui os deputados estavam tentando discutir se a votação seria com os anexos ou sem os anexos. E aí a confusão foi bastante, porque os deputados não sabiam efetivamente o que estavam votando. No final das contas prevaleceu o plenário, que decidiu que o veto foi derrubado, mas o projeto foi aprovado sem a questão polêmica, a questão da lei da mordaça. O deputado Ronaldo Medeiros, presidente interino, vai fazer uma investigação para saber o que foi que aconteceu no erro, Mas o projeto vai ser encaminhado para o governador, para que o governador sancione e volte para casa para ser promulgado.